Eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho também agora, como tem se desenvolvido, e também já responder uma dessas questões, né, se foram levantar. Bom dia a todos, boa tarde, né? Boa noite, todos e todas. Bom dia, boa tarde. Não sei que hora vocês vão ver isso aqui. Enfim, boa noite a todos e todas. Eu quero agradecer muito o convite também. A Priscila me convidou, eu quero agradecer também ao Fórum Hip Hop também pelo espaço. E dizer que eu fico muito contente de estar aqui nessa mesa, pessoas tão queridas, e estar aqui nesse lugar também, que eu acho que é muito importante a ocupação desses espaços. Eu acho que isso é muito significante, assim, quando você traz uma cultura que teoricamente é periferia para um espaço central, e principalmente um espaço de poder, né? Onde a gente, principalmente quem é da periferia, sempre está tão distante do que se entende como cuidados, e cuidar das suas mais variadas formas, entendendo o cuidado do Estado. Então, ocupar esses lugares aqui, eu acho de extrema importância e muito significativo. Então, quero agradecer e dizer que estou muito honrado de estar aqui presente aqui nesse momento, nesse lugar. Tá, meu nome é Miro Rolim, eu sou educador social, redutor de danos. Eu venho numa caminhada trabalhando com cuidados com populações vulnerabilizadas, principalmente população de rua e criança e adolescente, que estão em situações ou de exclusões sociais ou em uso abusivo de substância psicoativa, comumente chamado de drogas. Atualmente, eu trabalhei muito aqui no centro de São Paulo, com criança e adolescente, depois trabalhei como adulto, venho ali de trabalho na região da Cracolândia, que a gente chama de Cracolândia, né? Venho de trabalho principalmente com essas populações. Atualmente eu trabalho num projeto, na instalação de um projeto de redução de danos da Prefeitura de Jacareí, aqui perto de São José dos Campos, onde a gente tem implantado a política pública municipal de cuidado para essa população que fazem uso de substâncias, seja recreativo, seja uso problemático, seja uso social, enfim, as suas mais variadas formas de uso. E eu preciso só fazer um pequeno resgate do que explicar o que é redução de danos, né? Eu acho que é um conceito um tanto quanto não muito claro para muitas pessoas, apesar que a redução de danos já faz parte da política pública de saúde, ela está no SUS, e existe portarias do Ministério da Saúde, onde se estabelece o uso das estratégias de redução de danos para casos, né? Nós temos a política do CAPS, de saúde e álcool e drogas, que também é pautada na redução de danos, e nós temos diversos outros trabalhos nesse contexto. Só que a ideia da redução de danos ainda é não muito clara para muitas pessoas, e isso complica bastante o que seria. A redução de danos, ela surge dentro da perspectiva que muitas pessoas vão fazer uso de substâncias no decorrer da sua vida, né? E diante disso, que ela vai fazer uso de substâncias, ela precisa ter cuidados para pensar esse uso, como é que esse uso vai impactar a sua vida. Ela surge ali em meados do século XX, início do século XX, na Europa, ela se propaga por toda a Europa, ela chega a partir dos anos 70, ela tem um boom muito grande devido ao que acontece na Holanda, onde usuários de substâncias se movimentaram politicamente para acessar e ter direito a políticas públicas de cuidar para a população, né? E ela chegou no Brasil em 89, a política de redução de danos através de Santos, quando você tem nas cidades portuárias brasileiras, como Santos e Salvador, um boom da epidemia da AIDS, né? E muito se falava que as pessoas contraíam essa AIDS através do uso de seringas, né? Existia muito naquela época a cultura do baque, que era o de uso de cocaína injetável, e isso era um forte vetor de transmissão. Então se inicia no Brasil uma política de cuidado, principalmente focada na distribuição de insumos, na distribuição de seringas, e também outras políticas que também promoviam o cuidado dessa população que fazia uso de substâncias. Só que tem uma coisa que é muito importante que eu quero marcar, é que quando a política de redução de danos nasce no Brasil, ela nasce já com estigma. Quando surge a política de redução de danos em Santos, ela
existe durante pouquíssimos dias, coisa de 3 a 5 dias, porque o Ministério Público de São Paulo proibiu essa política, né? Na verdade, intimou todos os médicos que estavam envolvidos com a política municipal de saúde, alegando que era promoção ao uso de drogas. Então, e é proibido o programa lá de Santos, isso em 89. Só 5 anos depois, em Salvador, é que o programa de redução de danos, através do CETAD, que é uma instituição ligada à federal lá de Salvador, da Bahia, consegue aplicar na região do Pelourinho de forma mais incisiva essa política. Né? Então a gente já nasce, os redutores de danos, a Política Nacional Brasileira de Redução de Danos, já nasce com um estigma, né, muito forte, carregado principalmente sobre os redutores de danos, que somos nós, né, que atuamos como sendo pessoas que estão não promovendo o cuidado, mas promovendo o uso. Isso é um estigma que a gente carrega muito tempo aqui. Os redutores de danos, por exemplo, do Edley, que trabalhava na região da Cracolândia, eles eram obrigados a sair para trabalhar com habeas corpus preventivo, né? Porque a todo momento eles eram parados pela polícia, revistados e muitas vezes levados para a delegacia. Eu fui coordenador de um projeto para a Secretaria de Direitos Humanos na região da Cracolândia durante a gestão passada. Estando todos os dias na região da Cracolândia, usando crachá, trabalhando com a população da saúde, e mesmo assim, inúmeras vezes eu fui parado pela polícia e revistado. Né? Então, nós trabalhamos com essa proposta de cuidado, a gente ainda sofre muito esses estigmas e perseguições. Mas, por quê? Vamos lá, eu preciso entrar aqui nas pautas. A redução de danos é vista dessa forma. Então, o conceito clássico da redução de danos, que é a redução de danos é um conjunto de estratégias para as pessoas que fazem substâncias e não querem ou não podem deixar de fazer o uso. Durante muito tempo, esse conceito era utilizado. Só que começamos a pensar outras questões que esse conceito não cabia mais, ele não respondia mais a algumas perguntas que nós tínhamos. Então nós começamos a pensar a redução de danos de uma forma mais ampla, pensando de uma forma mais estrutural. Né? Por exemplo, a redução de danos tem que se pensar também na questão de riscos. Por isso que hoje nós estamos trabalhando muito com a ideia da redução de riscos e danos. E não pensar apenas o cuidado da pessoa quando já está em uso, mas pensar também uma forma que ela não venha desenvolver danos pelo uso de substâncias. E aí é que a gente entra nessa questão. A gente tem que pensar a redução de danos de uma forma estrutural, não apenas na relação micro, né? Por exemplo, a gente na Cracolândia a gente distribuía piteiras para as pessoas que faziam uso de crack para usar no cachimbo. Nós distribuímos canudos para as pessoas que faziam uso de cocaína. É ótimo, isso tem que ser ampliado, essa política, mas ao mesmo tempo a gente tem que trabalhar de uma forma estrutural para que essa pessoa que esteja com essa piteira, ou o cara que esteja com cachimbo, ele não seja parado pela polícia e seja espancado porque está portando esse utensílio. Então a gente tem que pensar também numa política de redução de danos que promova o cuidado de uma forma mais estrutural, a ampliação das políticas de CAPs, por exemplo, ampliação dos CAPs, ampliação da política de cuidado da população jovem. Né? Quando eu comecei a trabalhar aqui na região central de São Paulo, nós tínhamos 3 espaços de convivência para criança e adolescente em situação de rua. Hoje, você não existe um só espaço para criança e adolescente em situação de rua no centro de São Paulo. Então, como é que pode essas crianças acessar a política e acessar cuidado? Se a política pública não disponibiliza espaços de atenção para essa população. Né? Então, a ideia do trabalho é justamente essa: pensar a redução de danos, né? Uma perspectiva de redução de riscos e danos de forma estrutural, né? Macro e micro. E dentro desse debate, eu não posso nunca deixar de pensar a redução de danos, que ela tem que obrigatoriamente pensar gênero, classe e raça. É obrigatório, temos que pensar isso, porque a gente tem que pensar que o fenômeno das drogas, né, ela atravessa os corpos sociais de formas diferentes. A gente não pode achar que uma política que é focada num menino centro branco, ela vai ter o mesmo reflexo na periferia. A gente não pode pensar que os corpos LGBT, certo? A política para ele vai ser a mesma para os corpos héteros. Então a gente tem que começar a pensar nessas diferenças, né, dentro da política de álcool e drogas. E
nós nos deparamos com uma questão que isso não é feito. A política de álcool e drogas no Brasil, ela trabalha muito com a perspectiva do resgate, da salvação, né? O corpo do usuário de substância, ou ele é o marginal, drogado, ou ele é o doente. Você sempre vai estar nesses campos. E você não compreende que as pessoas podem desenvolver os agravos com o uso de substâncias, mas a grande maioria das pessoas que fazem substância não desenvolve agravos, não desenvolve questões, né? Pode viver muito bem com o uso de substâncias. E se desenvolver algum tipo de problema, a gente tem que ter políticas públicas, como por exemplo os CAPs, para poder cuidar dessas pessoas. Só que a atual política, a gente está fazendo, na verdade, é o esvaziamento dessas políticas, principalmente de CAPs e da rede de RAPs, que é a rede de atenção psicossocial, focando numa política que muito pautada no moralismo e na ideia de resgate e salvacionismo dessas pessoas. E como é que isso se processa diante da questão da juventude? Por favor, somar aqui no tempo. Isso está aí com as vaquinhas. Tá, ok. Beleza. E como é que isso se desenvolve na juventude? Olha, a juventude, né, ela tem, mais do que nunca, acesso às substâncias, em qualquer lugar que nós podemos achar. Drogas você encontra em qualquer lugar, né? Como muita gente diz, a droga está liberada já, né? Droga está liberada, né? Agora, o que é isso? Quer dizer, como eu falei que as substâncias, o fenômeno das drogas, ela atravessa a sociedade de forma diferente, atravessa os corpos sociais de forma diferente, o proibicionismo ou a ideia de uso de substâncias, ela não vai ser da mesma forma para o menino de classe média branco do que para o menino da periferia. Existem várias diferenças. E é nesse ponto que eu quero focar, né? A substância psicoativa é um fenômeno social, né, cultural, ela existe, está aí, independente de nós. Diante do fato de que elas existem, como é que nós devemos comportar diante desse fato? A nossa histórica forma de lidar com esse fenômeno é a negação e a punição. A atual política brasileira de drogas, de 2006, né, que ela foi pensada na ideia de descriminalizar o usuário, separar o usuário do traficante, não punir o usuário e punir o traficante. Na prática, o que se viu foi totalmente o contrário. O que nós vamos ver, na verdade, é o aumento absurdo do encarceramento em massa e a utilização dessa política de álcool e droga como forma de controle social, principalmente nas periferias, com a população negra. Quando a gente fala que a atual política de drogas ela faliu, né, dentro do seu objetivo de acabar com as drogas, com o mundo das drogas, ela faliu nesse sentido, mas ela se tornou um ótimo dispositivo de controle social. E nisso ela funciona muito bem, né? Então, a política de drogas que nós temos hoje no Brasil, a forma de se cuidar é punindo as pessoas. Eu quero destacar aqui que nós temos sim a política do CAPS, a rede RAPS, que ela merece sim todo o respeito e eu acho que é um bastião assim, de resistência ainda, dentro de uma apologia do cuidado, dentro de uma ideia de cuidar o sujeito a partir da sua autonomia e a partir de um cuidado humanizado. Mas, mais uma vez eu digo, essa política vem cada vez mais sofrendo ataques e sendo desmontada, né? A gente tem uma quantidade de CAPs em São Paulo que não consegue suportar a demanda do município. CAPs infantis, de álcool e drogas, não existe em São Paulo. Então, por mais que elas existam, a gente precisa, na verdade, lutar para a sua ampliação. Mas só, voltando aqui, então é isso. Hoje, a juventude brasileira, e eu quero focar aqui em São Paulo, ela tem acesso a substâncias, fazem usos, né, mais diversos tipos de uso. E como que nós olhamos, como eu falei, apenas com uma forma de punir. Cada vez mais o corpo da juventude, principalmente a juventude periférica, ela é um espaço de intervenção do Estado, e um espaço de intervenção punitiva do Estado. E ele é usado como justificativa, principalmente, para as intervenções e controles dentro dos espaços das periferias. As drogas, ou o combate às drogas, é um ótimo inimigo, é um fantástico inimigo. Por quê?
Porque sem esse inimigo, como justificar a ampliação dos dispositivos de repressão nas quebradas? Sem as drogas, como justificar a morte de milhares de pessoas todos os anos na quebrada? Né? Quando eu falo em redução de danos, né, que eu falo em cuidado da população, dos jovens, para mim, eu acho que mais importante do que... tão importante pensar qual cuidado que eu vou estar ali, como vou ensinar ele a fazer uso, uma questão de prevenção, né, levar a prevenção para o uso. Mas para mim é pensar essa redução de dano dessa forma estrutural. Como é que essa política que nós temos hoje de cuidado se transforma num ato de violência? Isso é muito importante a gente pensar nisso. Como é que um discurso de cuidado se transforma numa ação de violência? E isso é um discurso ideológico do Estado, né? E é isso que nós devemos pensar. E é isso que eu me volto a pensar quando eu penso que a redução de danos, né, ela deve focar essas formas estruturais. Nós devemos trabalhar com prevenção nas escolas, até depois eu quero botar em outro momento nesse ponto. A gente tem que trabalhar sobre a ideia de prevenção, mas eu também tenho que olhar também o que essa política utiliza-se da ideia de combate às drogas para combater, na verdade, a sua própria população. E nós batemos palmas para isso e nós aceitamos o corpo matável da juventude negra. Eu gosto muito, venho muito estudando ultimamente o Achille Mbembe, um pensador camaronês, e sobre a ótica da necropolítica, né, que é a ideia da política de Estado considerando a morte dos sujeitos, as mais variadas formas de mortes, né, e pensar que isso é uma ótica de Estado, isso é uma atuação enquanto política. E nós aplaudimos isso, na verdade. Cada vez mais a gente viu nessa eleição agora, né? A gente tem visto isso se desdobrando nas suas mais variadas camadas sociais, que essa política da violência, de eleger um corpo inimigo e promover a morte desse corpo como forma de controle social. E para nós, assim, o que se utiliza de dispositivo é a tal da guerra às drogas, é o proibicionismo das drogas, e com a pretensa ideia de cuidado da população através da repressão. E é isso que nós devemos focar quando eu falo em redução de danos. A gente trabalhou durante muito tempo com a ideia de cuidado do outro, levar o cuidado para as populações que fazem uso abusivo, mas como é que as pessoas vão ter opções de se cuidar se elas não têm escolhas? As pessoas, né, só têm escolhas quando têm opções. Se eu não tiver opções, como eu vou escolher? Como eu vou escolher me cuidar se eu não tenho a opção de me cuidar? Como é que uma pessoa da Cracolândia ela vai ter cuidado de si se ela não tem um banheiro, se ela não tem água para beber? Não sei se vocês sabem disso, a população de rua em São Paulo morre desidratada. As pessoas, tem gente aqui no centro de São Paulo que morre desidratada. Isso é absurdo, assim. Certo? Então, como é que eu vou promover cuidados? Como é que essas pessoas vão escolher se cuidar? Os usos de drogas, como eu já falei, eu quero frisar, elas têm dezenas de formas, têm variadas nuances. As pessoas podem ter usos problemáticos, podem ter usos recreativos, usos medicinais, usos sociais, e por aí vai. As pessoas têm diversos usos. E a gente tem que pensar esses diversos usos e as formas de cuidado que nós podemos promover nesses diversos usos. Mas o uso, né, eu acho que é muito importante. Eu vou meio que parar por aqui e vou aproveitar já para pensar suas perguntas, suas questões. Como é que eu vou construir, como é que a sociedade vai aceitar também pensar nessa perspectiva? Como é que nossa sociedade hoje, que nós aplaudimos a morte das pessoas, que nós desejamos a extinção de grupos sociais, né? Como que nessa sociedade podemos promover cuidados e afetos? Que é uma palavra meio assim, mas é o que eu acho que é muito importante para mim, né? E quando eu falo em afeto, eu falo em cuidado, né? Nós temos vários tipos de afetos, né? Mas o afeto do cuidado, como é que nós podemos promover essa ideia dentro da sociedade atual? Isso é uma dúvida muito grande para mim, assim. Mas eu acho que temos que promover. Temos que exigir políticas públicas, e eu acho que a Defensoria Pública tem um papel muito grande nisso, né? De exigir que as políticas de cuidado se realizem, se proliferem, se fortaleçam, né?
Nós temos sim que exigir que o Estado cuide das pessoas de uma forma respeitando sua dignidade humana, né, e os seus direitos. Porque o que mais acontece com as pessoas usuárias de substâncias psicoativas, principalmente os usuários problemáticos, é a retirada do sujeito político dessas pessoas. Essas pessoas deixam de ser políticas e recebem apenas um carimbo de drogado. E enquanto drogado, tudo é permitido na vida dessa pessoa, contra a vida dessa pessoa. Então, pensar em redução de danos, para mim, é pensar, na verdade, políticas de cuidado, pensar a promoção desse sujeito como sujeito político e com uma garantia dos seus direitos. E eu acho que a Defensoria, né, tem esse papel, e eu acho que tem muitos movimentos que fazem essa luta, e é louvável, eu tenho muito carinho por esses movimentos. E é muito importante, né, deixar pensado aqui, como é que nós vamos agora, diante do futuro, nos alinhar com as políticas que estão vindo aí, né? Que eu acho que vai ser cada vez mais nociva para nós. Só para encerrar agora de vez mesmo, sobre a questão da população LGBT, eu acho que existem pouquíssimos programas, na verdade, focados na questão da população LGBT e álcool e drogas, e ela tem suas especificidades. Né? Uma especificidade, por exemplo, como é que nós vamos cuidar da questão das pessoas que fazem, que vivem com HIV e fazem uso do TAV, né, da terapia antirretroviral, e fazem uso de substâncias, porque tem incidências, tem questões aí complicantes. Então, como nós vamos poder levar essa informação para essa população? E outra coisa, o corpo LGBT, a pessoa LGBT, já sofre uma carga de preconceito muito grande, e o uso de substâncias reforça esses preconceitos com eles e elas. Então, como vamos trabalhar também essa questão de preconceito? Existem iniciativas nesse sentido, mas eu acho que ainda é muito pouco, precisamos mais. E eu também, como eu falei, venho da população de rua, e uma vez a gente, na Cracolândia, fez um exercício de tentar imaginar que era o sujeito social que mais sofria na Cracolândia, assim, se é que possível isso. E a gente meio que chegou à conclusão que era a travesti negra que vivia com AIDS, usuária de crack. Esta era a pessoa que a gente viu que era mais, que os direitos e as garantias, dignidade eram mais retiradas. Então, como é que se pensar políticas públicas para essa população? E a gente chegou diante da questão que a gente não tinha dispositivos para isso. Porque o próprio poder público não possibilitava o cuidado dessa população. E aí que nós temos, aí a ideia, mais uma vez eu digo, redução de danos é isso, é promover a vida dessas pessoas, é garantir a existência digna dessas pessoas. Eu acho que eu vou, talvez, encerrar por aqui, eu vou deixar para o bate-papo, tem outras coisas para falar, mas fala no bate-papo, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Vilmira. Muito boas as suas palavras, isso que a gente está discutindo, né? A gente precisa mesmo, tem muita informação que eu nem sabia, realmente é interessante saber. Matilde, agora é sua vez, fique à vontade de se apresentar o seu trabalho e é isso. Agora eu estou um pouco intimidada. Boa noite, eu sou a Matilde. Primeiro eu queria muito agradecer a Priscila pelo convite. E eu vou destoar um pouco do tom dessa mesa. Porque o que acontece? A minha primeira reação ao receber esse convite da Priscila foi que... Falei, Priscila, o que eu sei de redução de danos? Redução de danos não tange a minha pessoa e aonde eu tô, né? E agora gênero realmente me abraça muito, né? Inclusive a masculinidade tóxica joga todo o lixo em cima de nós, as mulheres, principalmente nós, mulheres pretas. Então, tudo que eu vou falar é a partir do lugar que eu tô. Eu sou uma mulher feminista negra, sou mãe solo, e é desse lugar que eu posso falar para vocês. Eu, como profissão, eu estou no mercado de trabalho porque eu não tenho opção, né? Eu já sabia muito dessa realidade que a gente tem como mulher de não ter uma posição muito boa no mercado de trabalho, mas depois que eu virei mãe, isso caiu como um container em cima da minha cabeça. Então, assim, eu trabalho como vendedora de planos de saúde. Olha que meta.
E tudo isso que vocês falam aqui, eu vejo o reflexo disso lá. Todo desespero vai para lá, né? Porque as pessoas não têm atendidos, né? O esposo da Júlia, ele fez um plano de saúde comigo. Infelizmente, é onde ele tem tido, assim, a demanda dele atendida, mas não é o ideal. E eu estou nesse mercado destoando sempre, por quê? Eu tenho muitas críticas quanto a isso. A gente só tem que recorrer a isso porque o sistema virou mercadoria. A saúde virou mercadoria, né? E a gente tem que vender isso para as pessoas. E como que eu vendo isso para uma mãe, minha semelhante, mãe preta, que tem 3, 4 filhos, que não tem a menor condição de ser atendida na periferia? Essa mulher tem um sonho, tem um desejo de que ela possa ter um médico de família para esses filhos dela e para ela também, né? Um planejamento familiar para não continuar incidindo, né, em várias gestações que ela não tem como arcar com isso. Então, o sistema todo está contra a gente, né? E a gente não tem saúde. Não, nas periferias a gente não tem saúde. Eu sou feminista negra e eu sou uma ativista independente. Eu trabalho principalmente na minha região, onde eu posso com as amigas, no virtual, a gente faz encontros de meninas negras, a gente tenta empoderar essas meninas negras para que elas saiam dessa situação que a gente tinha, que eu vi muito, das nossas mães, das nossas avós, né? De que são massacradas pela masculinidade tóxica, massacradas pelas políticas públicas, massacradas pela falta de educação e falta de posição. Eu mesma fiquei constrangida de vir aqui falar por simplesmente não ser acadêmica. Mas eu sou objeto de estudo disso, né? Que todos vocês estudam aqui são pessoas como eu, que não têm as oportunidades, não puderam ter educação, ou tiveram filhos cedo e aí tiveram que correr de qualquer maneira para sustentar os seus filhos. Então realmente a vida vai atrasar muito, né? Como se você estivesse correndo. Esses dias eu até vi um vídeo assim, como você estivesse correndo, você e um homem do lado, e aí a cada metro alguém te coloca alguma coisa no colo, né? Então é óbvio que esse homem vai chegar muito na sua frente e você tem muitos atrasos quanto a isso. São filhos, é a discriminação, é o preconceito, é violência doméstica. Então, o que eu luto hoje, né, mesmo muito pouco que eu posso, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha filha. Felizmente agora eu estou conseguindo pagar uma faculdade, então eu tenho que estudar, né, é conscientizar essas mulheres e essas meninas negras de que elas podem ter um caminho diferente. E que tudo isso é sofrido, mas se a gente se cala, tem uma frase de Aldo de Lorde que fala, a gente é educada para calar, né? A gente tem mais medo de se colocar, né, do que de se calar. Mas se a gente esperar calada que a coragem chega, ela vai sufocar a gente, né? Então, eu acho que nesse sentido a gente não pode calar mais. E eu quero falar, porque assim, quando se pensa em redução de danos, a gente pensa só em um usuário de drogas, né? É o que o sistema faz. Você pega vários sujeitos, coloca dentro de um saco e acha que a política que você fez vai atender toda aquela gente. E não vai, sabe? Eu, como gênero, tenho que problematizar a redução de danos em aborto, redução de danos em estupro, redução de danos em falta de políticas que não atendam um creche, que não insira essa mulher de volta no mercado de trabalho, que não dê educação e planejamento familiar para essas meninas, né?